Tem gente que fala indignadamente. Eita, glória. Calma aí. Depois da irmã Elaine, irmã Nayara. Depois da irmã Nayara, pode ser a irmã Cléia de novo. Vai ela participar. Ela chegou tarde, mas tudo bem. Concernente a... Vai, lê. Vai, pode ler. Leia. Tá bom, abençoado. Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português indignamente é tradução do advérbio grego anastos. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo e à maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam um pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. 2. Pode ler. Uma celebração reverente. Se em um lugar um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém é digno. Em 1 Coríntios 11, 27. Como mostramos, não é este o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se é a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino. O que dizer, então, a quem pratica os pecados ao que dizer, então, a quem participa com pecados e não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Celebração festiva. Olha aí, Maclé. Celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. Nosso Redentor vive, e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Glória a Deus. Então, vamos lá. O que é participar da ceia do Senhor indignamente? No grego, anaxios, impróprio. Anote isso aí. Indignamente, no grego, anaxios, impróprio. Porque é a pessoa que participa de maneira imprópria, inválida. Como assim? Paulo, ele usa um advérbio. Olha, tem até aula de português. Qual a diferença de advérbio para adjetivo? Advérbio fala da maneira que se faz alguma coisa. Adjetivo é o estado que a pessoa se encontra. Então, por exemplo, aquela pessoa não limpa a casa direito. Não, melhor, vamos reformular. Aquela pessoa limpa a casa de qualquer maneira. O que eu estou falando? Que a pessoa faz o quê? Faz mal feito. Isso, faz mal feito, não faz bem feito, faz de qualquer jeito. Ali é um advérbio. Um adjetivo é aquela pessoa vive de qualquer maneira. O que é? Que a pessoa vive de qualquer forma, de qualquer maneira.
Então, Paulo, ele usa um advérbio e não um adjetivo. Ele não fala que a pessoa é indigna, porque se nós formos pensar, ninguém é digno de participar assim, irmão. Porque todos nós somos pecadores. Ah, eu batizei, eu já aceitei Jesus, agora eu vou participar da ceia dignamente. Não, você não é digno de participar da ceia, mas é a graça do Senhor, porque nós somos pecadores. Então, nós não participamos da ceia porque nós somos bons, mas por causa da graça do Senhor. Só que Paulo usa isso, esse impróprio, para falar de pessoas que participam da ceia do Senhor de qualquer maneira, de qualquer jeito, que não tem comunhão com a casa do Senhor, não tem comunhão com a igreja. Por exemplo, igual a Menara falou, as pessoas que vêm para a igreja só no dia de ceia. Tá indigno, irmão. Irmão Gabriel, Indigno, diga. uma pessoa que, um casal, eles são casados, né? Mas eles não são cristãos, não congregam, não tem nenhum tipo de religião. Ah. Eles podem ceiar? Não, porque ele não está com comunhão com o corpo de Cristo. Então, se ele não tem nenhuma religião, como que ele vai cear? Como é que vai ceiar? Porque para a pessoa participar da ceia, ela tem que ter essas 4 etapas: anunciar a morte do Senhor, celebrar a vitória de Cristo na cruz, anunciar a vinda do Senhor e estar comunhão com os irmãos. Já quebra isso porque a pessoa não tem comunhão com a igreja. Como é que a pessoa vai participar da ceia se não tem comunhão com a igreja, irmão? Principalmente se ele não crê. Se ele não crê, como que ele acredita que Jesus fez sacrifício? E que ele vai vir? Tem que se converter. É por isso que tem todo esse processo. A pessoa confessa Jesus como seu Salvador. Depois de confessar Jesus, aí a pessoa começa a ter o discipulado, batiza e vai participar da ceia. Porque tem que participar com a consciência de que tem que passar por essas etapas e de que a ceia não é de qualquer maneira. É a morte de Cristo, a celebração da vitória, a vida do Senhor e a comunhão com o próximo. Se uma pessoa que não sabe, ela vem, né? E ela não sabe nada disso e ela participa da ceia. Não tem como. A igreja vai estar errada. Como é que você vai dar para uma pessoa se não quer a pessoa na igreja? A igreja ou é errado? A igreja. Ué, porque chegar... Aquela pessoa não está com Isso, aí. É a igreja. A igreja que vai estar dando errado. E a igreja que vai estar... Como é que vai estar fazendo com que a pessoa seja condenada? Porque como é que eu vou dar a ceia para uma pessoa que não está em comunhão? Mas aí, se a igreja sabe, porque antes que vem, Não, sim, justamente. Mas mas cabe à igreja perguntar. Por isso que o pastor Rai pergunta: quem é que vai participar da ceia do Senhor? Quem é que vai participar? Porque se chegar distribuindo, qualquer um vai pegar. Não, você tem que perguntar: você tem comunhão com Cristo? Você é de qual igreja? Tem que perguntar. Porque aí chegar qualquer pessoa e tomar. Aí é que você cumpre aquela palavra, né, onde se tornam os fracos e doentes, né? só que eu participei, era católica. Minha mãe era católica e estava tendo na escola, aí sempre tinha aqueles cultos, né? Sim. Na Páscoa. Aí ele estava dando hóstia, né? E eu tinha feito o catecismo, só que eu não tinha terminado o meu comunhão. Aí ele estava dando, aí eu já fiz comunhão. Só que isso aí é outro tipo de... da católica, ela não é válida, não. Mas aí depois já não aconteceu, no caso, porque sempre é bem explicado. Justamente. Por isso que tem que explicar. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu já era batizada, mas eu fui numa igreja e eu participei, né, da ceia, só porque ninguém me perguntou. Aí eu fiquei pensando, e se eu não fosse batizada? A pessoa só serviu e não perguntou. Mas é errada. A igreja, por isso que eu falei que a igreja está errada. A igreja tem que perguntar, por isso que o pastor Rai sempre pergunta: quem vai participar da ceia? Aqui, a pastora, eu estava ajoelhada, e a pastora chegou em mim: você está em comunhão, você vai estudar. Mas tem que ser, uai. Como é que você vai entregar uma ceia para a pessoa, sendo que você nunca viu a pessoa, não sabe como é que tá? Tem que perguntar. Não é querendo saber da vida da pessoa, não. É porque senão a igreja vai estar sendo errada e vai estar com que a pessoa seja condenada. Entendeu? Então a igreja, eu tenho que falar, um amigo meu, ele namora com a menina, e aí a igreja... Esqueci um nome da igreja aí, acho que é quadrangular, alguma coisa assim, não sei. Aí ele falou, ele é desviado, mas ela é da igreja. Aí ele falou pra mim que foi na igreja dela e era ceia. Aí o povo tava entregando ceia pra uma pessoa que era gay. Entregou ceia pra ele. Ele falou, como ele é desviado, ele era da Batista. Ele tem essa consciência. Ele falou, não posso participar não.
porque eu não estou na igreja firme, eu estou bebendo, eu estou escutando música do mundo, falando palavrão, então eu não sou digno, eu não tô em comunhão. Aí ele não participou. Aí ele falou, o que tu acha disso? Eu falei, é errado. Porque como é que você vai dar uma ceia para uma pessoa que está com a vida toda de qualquer maneira? Não. Então, as igrejas que dão ceia para as pessoas que não estão em comunhão, as igrejas vão ser condenadas. Porque se for publicamente, porque as pessoas, muitas vezes, a pessoa quer participar. Aí a pessoa é bêbada, um bêbado quer participar da ceia. Não pode. Não pode. Sempre é boa a igreja que ressalta bastante o propósito e o significado da Justamente, tem que falar. Tem igreja que não, tem igreja que faz aqui a pregação, só que não explica. Todo ceia, eu acho que tem que explicar. Tem que explicar. Sempre tem alguma pessoa, né? Às vezes faz um visitante alguma coisa. Tem que explicar. Justamente. E outra coisa, a ceia, ela não é para dar comunhão, mas é para quem está em comunhão. Ah, eu vou participar da ceia para estar em comunhão. Não. Você está em comunhão para participar da ceia. É diferente. Amém? Vamos lá. A celebração festiva. Nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, e não o funeral. Porque quando eu era criança eu pensava, meu Deus, vamos para a ceia para celebrar a morte de Jesus. Quem é que celebrar a morte de alguém? Hã? Não, mas depois que eu cresci, eu aprendi. Nós não vamos celebrar apenas a morte. Vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Porque se você celebra a morte e a ressurreição, a morte por quê? Porque se Jesus não tivesse morrido, nós não estaremos aqui. Porque foi por causa da morte dele que nós estamos aqui. E a ressurreição? Por que nós celebramos a ressurreição? Porque nós temos que celebrar porque Jesus venceu a morte. Então, celebramos a morte e a ressurreição. A morte por quê? Porque Jesus se entregou por nós e hoje nós estamos aqui. A ressurreição porque ele venceu a morte. Então, na ceia, nós não celebramos o funeral, mas celebramos a ressurreição de Jesus. A diferença, o mundo celebra o aniversário das pessoas, mas o cristão celebra a ressurreição. Vou falar de novo, vou falar. O mundo celebra o aniversário, mas o cristão celebra a ressurreição. Nós celebramos a ressurreição de Jesus. Oi? Frase do dia. Glória a Deus. Ei, irmão Gabriel. Diga. Meu patrão, né? Ele é muçulmano. Né? Uhum. Aí esses dias, ontem foi uma cliente lá e falou assim, seu patrão é muçulmano, né? Eu falei sim, ela, não, porque eu vim aqui à noite, né? Aí ele tava lendo aquele que lá é o negócio dele, chama Cocora, Sim. né? Aí ela perguntou assim pra ele, você come carne? Aí ele disse assim, não, só aquela carne, eles comem carne, né? Que só o sacrifício que eles Sim. mesmos fazem, né? Aí ela disse assim pra ele, mas você não precisa mais fazer esse sacrifício, porque Jesus já fez por nós e ele morreu na cruz por nós, ele ressuscitou por nós. Sim. Aí ele disse assim, mas eu não acredito nisso. Ela disse, bem assim que ele disse, né? Porque eles não acreditam que Jesus Sim. ressuscitou, Justamente. Eles acreditam que Jesus foi um profeta qualquer. Sim, aí ele falou pra ela disse assim, ele só é um profeta qualquer. Isso, eles acreditam nisso. E acreditam que Jesus foi igual a Moisés. Pronto. Aí ela disse que, vendo assim ele falando, né? E ela disse que aquele ela ficou mexida, como que uma pessoa não acredita que Jesus... Mas irmã, tem judeu que não acredita em Jesus. É aqueles judeus que não acreditam no Messias. Aí eles acreditam que o Messias ainda vai vir. E não que já veio e vai retornar para buscar. Aí ela é evangélica, ela disse, irmão, mas eu doutrinei ele. Mas, irmã, isso é só a ponta do iceberg, que é o que tem mais por aí. Tem igrejas que não acreditam que Jesus é Deus. Tem igrejas que não acreditam que Jesus é Deus. Tem igrejas que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas que não é Deus. Fala, Manel. Rápidas palavras. Alguns batedores de porta no domingo, não, sábado e domingo. É um cuidado com eles, porque senão você vai ficar... O crente que não vem para a escola dominical cai na armadilha. Lá esse dia doutrinou uma lá em casa. Tem que... eu sou doido para pegar um desses assim, bater lá na porta aí, não, você que bateu na minha porta, não foi eu que bati na sua porta, você vai ouvir também. Deixar de falar. Ele só quer falar. E se você for falar, não, irmão, é porque a gente tem que continuar aqui e tal. Vou embora, pronto. É mesmo, então? Então vamos orar, irmão. Porque, irmãos, se você não tiver firme na palavra, você cai na ladainha desses caras. Fala que o Espírito Santo é uma energia, é uma força. Eles não acreditam na divindade, não é trindade, é divindade, eles não acreditam nisso.
Então, é por isso que nós temos que estar firmados na palavra, para que nós venhamos conhecer tudo isso. Amém? Vamos lá. Vamos lá. Conclusão. Pastor Daniel. É verdade? Epílogo. Cadê a nossa microfone? Sei não, tá por aí. É epílogo? É. Nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é a Santa Ceia, não? Não, tá errado. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Glória a Deus. Vamos lá, não esqueci não, o Espírito Santo me lembrou. Eita, agora. O Espírito Santo me lembrou. Tá. Deu a minha caneta, abençoada, depois. Não vai esquecer. Ah, o pai dele me dá outra. Irmãos, vamos lá, irmã Cléia, levanta a cabeça, olha para mim. Antes de responder, eu vou fazer a pergunta para a senhora tentar responder para os irmãos. Vamos lá. Paulo disse, quem disse? Paulo disse, eu recebi do Senhor, que foi o mandamento da ceia, certo? Paulo diz isso, 1 Coríntios 11, ele diz isso. Ele diz que recebeu do Senhor. Mas quando você vai em Mateus 26 ao 28, você vê Jesus falando que esse é um Novo Testamento. Então está escrito. Quem vem primeiro? Mateus ou 1 Coríntios? Na Bíblia, na ordem da Bíblia aqui agora, que é a nossa. Na ordem da Bíblia, Mateus. Tá, mas e quem disse que recebeu do Senhor? Não. Isso, Paulo, vamos lá, Paulo. Como é que Paulo recebeu do Senhor, sendo que já no Evangelho já diz? Isso, tenta me explicar aí. O que a senhora acha? O que a senhora acha? Se uma pessoa chegasse para você e perguntasse isso, irmão, o que você responderia? Quero ver a pergunta de cada um. Irmã Elaine. Eu acho que estaria só reprisando, só repassando algo que já foi dito. Tá. Não pegando como... Diaconisa Aline. Irmã Nayara. Irmã Raquel. Manel, rápido de palavra, por favor, que você tá mais difícil que meu pai. Falando demais. Nós conhecidos por ele. Presbítero Israel. Vai, pastor Daniel. Paulo recebeu do Senhor, porque Paulo não estava no dia da ceia. Sim. Como ele não estava no dia da ceia, Sim. ele não podia, em tese, falar uma coisa que ele não tinha recebido. Justamente. Jesus ministrou para ele, porque ele não estava no dia da ceia. Mas, Jesus lhe ensinou mas toda a prática. Eu vou te excitar agora a responder outra pergunta. Diga lá. Mas não estava escrito em Mateus? Estava escrito, só que ele falou que ele não foi o apóstolo abortivo. Sim. Jesus apareceu para ele como o último, como sendo o abortivo. Sim. Jesus ministrou a ele, ó, tudo aquilo que ele recebeu. Paulo, 2 Coríntios 12, 2, ele fala assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus não sabe, foi arrebatado a obedecer o Senhor. Sei que o tal homem, se no corpo, se fora não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é disfarçado. Ou seja, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve, tipo assim, né, porque o pastor Daniel fala, ele foi um apóstolo adotivo. Sim, né, abortivo. porque
Ele não participou ali na... No momento que Ele não Jesus estava falou. naquela ceia, entendeu? Então, assim, a tese, né, que o pastor Daniel falou, também posso falar, que aqui ele pode ter, né, Recebido do Senhor. Jesus ensinou pra ele. Nesse culto que ele teve com Jesus. Sim. Né? Me tem uma coisa além disso. O que que é? O quê? O que é? Se nós formos olhar na cronologia, 1 Coríntios, ele foi antes do Evangelho. Foi antes. Então, tem pessoas que falam, como é que Paulo recebeu do Senhor, sendo que já tem em Mateus? É tanto que o próprio Pedro leu as cartas de Paulo. O próprio Pedro leu aquilo que Paulo escreveu. E por mais que os evangelhos estejam em primeiro lugar, assim, no Novo Testamento, Na nossa... a epístola, várias epístolas que Paulo escreveu foi antes. Muito antes. Antes, a 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, foi a primeira do Novo Testamento. Do Novo Testamento. Do Novo Testamento, ou seja, só porque está em ordem assim, mas não quer dizer Que foi daquele jeito. Isso já entra na bibliologia. Quem organizou a Bíblia, por exemplo, não ia ter sentido começar em 1 Tessalonicenses e não falar de Jesus. Então colocou primeiro falando de Jesus. Data, né? E outra coisa, e se fosse para falar, o primeiro versículo da Bíblia, sabe o que seria? Não seria Gênesis 1, seria João capítulo 1. Porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Porque Jesus é antes da criação do mundo, já existia. Ou seja, Paulo, ele recebeu do Senhor. E ele escreveu. Ele teve revelações do Senhor Jesus. Justamente. Aí ele escreveu, e depois que ele escreveu, aí os apóstolos escreveram. Mateus. Isso. É tanto que quem ajudou a escrever Marcos foi Pedro. Pedro auxiliou Marcos a escrever. O interessante é que Paulo não estava no dia. Não estava no dia. Não estava. Estava ministrando. É isso mesmo. Chaves, sai Chaves. É tanto que Paulo teve que falar para quê? Para que os outros discípulos também Acordassem e começassem a escrever. Estava sendo amortecido, sendo esquecido, porque eles podiam morrer, eles iam morrer e os escritos não iam repassar o que Jesus falou. E aí entra o quê? A comunhão nas viagens de Paulo com Lucas, aí vem o evangelho também que Lucas escreveu. Porque não tinha sido escrito, irmão. Por isso que Jesus chamou Paulo, porque Paulo tinha que fazer a diferença. Paulo, em outras palavras, ele despertou. Despertou o discípulo, porque estava tudo dormindo. Estava tudo acostumado. A igreja estava em Jerusalém. E a igreja não era para estar em Jerusalém. E alguns irmãos, rapidinho aqui, ó. Algumas coisas acontecem na nossa vida porque a gente desobedece a palavra de Jesus. O que Jesus falou? Vocês ficam em Jerusalém até quando? Do alto ser vestido de poder. Eles ficaram em Jerusalém, foram revertidos. Permaneceram. Qual foi o problema dos discípulos? Eles ficaram em Jerusalém depois de receber. Era para eles irem para Galileia. Aí, depois, o que aconteceu? Era para eles irem para Galileia, para a igreja não ser em Jerusalém. Era para a igreja ser na Galileia. Aí eles estavam incomodados. Os apóstolos estavam em Jerusalém. A igreja estava em Jerusalém. Era para eles saírem e pregarem. Mas os apóstolos não queriam ficar mais. Aí Deus teve que mandar perseguição para que viesse começar a sair de Jerusalém. Justamente. E começar a desobedeceram. Eles desobedeceram. Porque a igreja não era para ser em Jerusalém. Por isso que Jesus fala, o anjo fala, varões galileus. Porque era para a igreja ser na Galileia. Por isso que também Pedro fala para os irmãos, não vamos separar diáconos para vocês servir e a gente ficar só aqui na palavra, só de boa aqui, ó. E não pregando, tipo, pregando que eu falo, sair para pregar, mas apenas ficar naquela região. Ficar só lá no Jerusalém. Justamente. E a ordem de Jesus era para sair, para mandar, para fazer discípulos. Jesus chamou Paulo, porque eles não queria. E aí quando aconteceu o Paulo chegar, né, começar a pregar, aí aconteceu as picuinhas, né, começar a ficar contra, porque Paulo, irmão, foi diferenciado. Foi.